Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. E hoje nós vamos estudar sobre Atenas, que era uma cidade-estado da Grécia Antiga. Como vocês podem ver no mapa, Atenas ficava situada na Península Ática e era uma região pouco fértil. Mesmo assim, houve uma produção agrícola que ajudou bastante na economia de Atenas, porque eles produziram uva, azeite e cereais. Mas Atenas se destacou também pelo surgimento da democracia, que era uma forma de governo onde as pessoas, mais precisamente a aristocracia, pôde participar da política de forma mais efetiva, tendo em vista que quem controlava a polis ou a cidade-estado anteriormente era o rei. Mas depois do surgimento da democracia, as pessoas passaram a participar mais efetivamente da política. Então, no final do século 7 a.C., o poder do rei passou a ser exercido por representantes da aristocracia. A aristocracia era formada por homens ricos que possuíam grandes propriedades de terra e alegavam descender de algum deus ou herói. Os aristocratas eram chamados de eupátridas, palavra que significa bem-nascidos ou nascidos de famílias nobres. Quanto à escravidão em Atenas, a escravidão por dívidas afetava a vida da população mais pobre desse local, dessa cidade-estado de Atenas, principalmente a dos camponeses. Eles faziam empréstimos com os grandes proprietários de terra e, quando não conseguiam quitá-los, perdiam seus bens e podiam se tornar escravos do credor. Mas nesse cenário tenso, de tensão social, a maioria da população ateniense começou a exigir reformas. Assim, formou-se um ambiente de crise. E para contornar essa crise, o governo aristocrata indicou como um juiz um eupátrida chamado Solon. E o Solon, em 594 a.C., ele realizou reformas que, entre outras medidas, acabaram com a escravidão por dívidas. Então, em 594, o Solon fez essa reforma que acabou com a escravidão por dívidas. No entanto, ele reservou os altos cargos políticos somente aos homens mais ricos. Depois das reformas de Solon, houve um período de agitação social e, por volta de 507 a.C., o governo passou a ser chefiado pelo aristocrata Clístenes. E o Clístenes foi chamado também de pai da democracia, certo? Porque ele aprofundou as reformas de Solon e introduziu a democracia em Atenas. A democracia ateniense tinha uma ideia básica: todos os cidadãos têm os mesmos direitos perante a lei, certo? Todos os cidadãos têm o mesmo direito perante a lei. Essa igualdade, que é chamada de isonomia, abriu caminho para que todos os cidadãos, sendo eles ricos e pobres, aristocratas e não aristocratas, participassem do governo da cidade. Então, os cidadãos podiam ocupar cargos públicos e participar da Assembleia do Povo, chamada Eclésia, que aprovava ou rejeitava projetos sobre a vida da cidade. Nas eclésias, a participação era direta.
Os cidadãos compareciam pessoalmente para votar os assuntos da vida pública. Então, na eclésia, todos os cidadãos tinham o direito à palavra, mas esse direito era exercido apenas por aqueles que sabiam falar bem em público e dominavam os assuntos debatidos. A maioria dos cidadãos presentes expressava-se apenas pelo voto. Como podemos ver na tela, toda a estrutura da eclésia, que era a assembleia formada por todos os cidadãos que votavam e aprovavam leis. Surgiu um termo bastante interessante nessa época, foi o ostracismo, né? Então, como eles votavam os projetos, os cidadãos puniam quem fosse considerado um perigo para a democracia. Eles escreviam o nome do infrator em um pedaço de cerâmica, chamado ostracton. A punição para os condenados era o ostracismo, que significa dizer que eles eram expulsos de Atenas por um período de 10 anos. Ou seja, quem fosse um perigo para a democracia era expulso de Atenas por um período de 10 anos. Essa era considerada uma punição grave. Então, essa expulsão de Atenas por 10 anos foi chamada de ostracismo, para as pessoas que fossem um perigo para a democracia, certo? Então, mais adiante, teve um setor muito importante para essa questão da democracia, que era a bule ou Conselho dos 500, que tinha como principal função a preparação das leis que eram votadas pela Assembleia. Então, vamos agora falar sobre a divisão social em Atenas, que era dividida em eupátridas ou cidadãos, metecos e escravos. O cidadão era um homem adulto maior de 21 anos, filho de pai e mãe atenienses, e ele tinha direito político e podia participar do governo da cidade. Nesse grupo havia homens ricos e pobres, com grandes e pequenos proprietários de terra ou comerciantes. Os atenienses quase nunca concediam cidadania a pessoas vindas de outras cidades, ou seja, eles tinham aversão aos estrangeiros. Já o meteco era o heleno que morava em Atenas, mas que nasceu em outra cidade. Ele pagava impostos, mas não tinha direitos políticos. Quanto ao escravo, a maioria dos escravos era composta de estrangeiros derrotados em guerras, e eles eram vendidos aos moradores de Atenas, tornando-se escravos. Quanto à história das mulheres de Atenas, as mulheres atenienses estavam excluídas da cidadania. Então, todos os cargos políticos da polis, que era a cidade-estado, eram exercidos por cidadãos homens. Por isso, alguns historiadores caracterizam a cidade grega como uma espécie de clube masculino, no qual as mulheres apareciam como convidadas. Então, pessoal, essa aula de hoje foi interessante porque nós constantemente escutamos o termo democracia, que tanto falamos aqui no Brasil, que hoje podemos eleger nosso representante político. Então, a democracia surgiu na cidade de Atenas. E até hoje nós ouvimos falar sobre essa forma de fazer política. Espero que tenham assimilado o bastante e até a próxima aula, pessoal.